Dá pra vocês, por favor, pararem com esse negócio de sirene? Acabou esse negócio de sirene. Para com esse negócio de sirene. Tudo é a sirene agora. Eu tô sem voz já, ó. Sem voz, olha ali. Sirene, 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 sirene. Eu vou pegar uma hora que vocês estiverem desprevenidos, assim, ó. Aí eu vou começar a falar bem baixinho. Eu vou baixar o volume. E vocês vão achar que o problema é no volume da live e vão aumentar o volume. Aí a hora que vocês aumentarem o volume, eu vou dar um grito e vai ser a sirene. Aí vocês vão tomar um cagaço que não tava no mapa de vocês. A gente simulou. Quem quiser ver a sirene vai ter que voltar na primeira live, vai lá e olha e você cata. Foi na segunda? Que live foi? Já não me lembro mais. Tem que ser espontâneo. Laura, minha amiga, veio hoje pela primeira vez só pra sirene. Meu! Acabou com isso aqui. Vocês estão pensando que é o quê? Isso aqui é qualquer lugar? Que sirene? Perguntou uma ali. Aí, ó, vocês começam a enlouquecer as pessoas. Então é o seguinte, nós vamos falar sobre a redação e pra começar, você vai fazer um favor pra mim. Eu tô olhando as pessoas entrando ali. Não, tem pouca gente nessa live. Você vai pegar o link dessa live agora, porque a gente vai falar sobre tema livre, o que é esse troço. Tem gente que tá atacada com a redação, vai começar a fazer um monte de pergunta aqui. Nós vamos resolver esse problema e se você não sair daqui, desta live de hoje, mais tranquilo em relação à redação, eu não me chamo Lauro. Acabou. Pode avisar aí, avisa o chefe que se você não sair dessa live mais tranquilo com a redação, eu trabalho de graça pra ele ano que vem. Pode anotar. Trabalho de graça se você não sair mais calmo desta droga dessa live. Então você pega o link dessa live agora, você sabe pegar o link da plataforma, pega lá o link, o compartilhar, e você joga lá no grupo do WhatsApp da sua turma, pros caras verem, porque depois eles não vão ver, e aí eles vão ficar apavorados, e vão tentar ficar procurando o link, e em que canal que tá, e não sei o que, tem que ver ao vivo. Vai lá, aquela pessoa que você sabe que tá ansiosa, você manda pra ela pra gente começar. É isso aí que nós temos que fazer, tá? E eu nem vou falar do like, né? Like, se você não me deu ainda, nós já vamos brigar. Eu te amo, poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Não, a gente já tem tanto meme, né, dessa semana de lives. É o poderoso chefinho, é a sirene, é a voz do Lauro sussurrou no meu ouvido, o troço tá punk, né? O troço tá punk. Então tá, eu vou começar, hein? Anotado, hein? Apareceu ali o chefe. O chefe falou que tá anotado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou vir aqui pertinho pra falar. Se você não sair mais calmo dessa live, no final você fala que eu não posso trabalhar de graça o ano que vem inteiro na plataforma, senão eu tô ferrado. Eu vou ter que me mudar. Pelo amor de Deus, tá? Vou começar. Galera, redação, papo sério agora é o seguinte. Hoje você vai conhecer outro Lauro. Eu falei pra galera ali que eu tava meio pistola. Papo sério por quê? Quando começa a rolar esse tipo de polêmica perto do Enem, tá? E agora eu vou me desligar um pouquinho do chat aqui, porque senão vocês me enlouquecem, eu não consigo ver. Então segura a mão aí. O pessoal que se irrita com o chat ao vivo, tira o chat ao vivo. Tem um botão lá que você clica e tira o chat ao vivo e só escuta o que eu vou falar. Todo ano no Enem, eu trabalho há muito tempo com a prova do Enem. Faz 15 anos que eu dou aula, eu sei, não parece que eu sou mais jovem, mas é tudo Botox. Tem que renovar o Botox, inclusive, semana que vem. Faz muito tempo que eu trabalho com o Enem e sempre que se aproxima da prova, tem polêmica. Sempre. Não existe uma edição do Enem em que não começa a sair, porque vazou a prova, vazou questão, vazou não sei o quê. Então eu tô aqui pra avisar você que até domingo você ainda vai ouvir muita coisa. Vai ter suspeita de questão vazada, vai ter suspeita de tema vazado. Os caras vão pegar um print da redação e vão dizer, ó, esse aqui é o tema de redação que vai ser vazou e é alguém que fez fake, adulterou. Tu imagina se tem cara fazendo fake do trailer do Homem-Aranha. O trailer saiu terça de noite, terça de madrugada pra quarta já tinha cara com um trailer fake. Tu imagina o tema de redação do Enem. E a galera começa a ficar louca, né? Começa a ficar louca. Porque assim, ó, eu nunca pude, né, conversar com você com calma, assim, sobre quem é o Lauro, o que eu já estudei. Mas eu sou um amante do estudo da psicologia. Né? Psicologia e psicanálise são duas paixões que eu tenho, assim. Então eu estudei muito sobre o que é ansiedade. E a gente teve uma live aqui pra você essa semana na plataforma pra falar sobre ansiedade, né? Como controlar a ansiedade e tal. O que é a ansiedade? A ansiedade é aquilo que te tira do presente e te transporta pra uma situação futura. Então nesse momento você tá ansioso, não por causa da aula.
A aula não te causa ansiedade. Você já falou pra mim nos comentários que a aula, ela te deixa mais confiante, você se diverte durante a aula, se diverte e aprende junto, que é o que importa. Só que a ansiedade é o que te tira do presente e te transporta pro futuro. E você fica imaginando como vai ser essa prova. E você se preparou tanto pra essa prova que alguém vinha dizer pra você que ela vai ser diferente, isso sem entrar em polêmica de ser a favor, contra governo. Aí você pode se manifestar do jeito que você quiser. Vai na sua rede social e se manifesta. Aqui eu tô falando que essa ansiedade da prova ser diferente faz com que a gente fique imaginando algo que não vai acontecer. Então se você ouvir, porque o ministro deu uma declaração dizendo que o tema vai ser mais livre, porque não sei quem falou que não sei o quê, porque questões foram... Meu velho, olha pra mim. A ansiedade é duas coisas que eu aprendi na minha vida sobre ela, e quem tá te falando é um cara que faz terapia toda semana, e se não tivesse fazendo terapia não tava aqui. Tu acha o quê? Que esse surto que eu dou e enlouqueço aqui sem terapia dá pra controlar? Não, sem terapia eu já tinha... Ui, quase derrubei o negócio aqui. Sem terapia eu já tinha derrubado essa câmera fazendo sei lá o quê. A ansiedade, além de te tirar do presente e te colocar no futuro, ela é quando você se preocupa com aquilo que você não pode controlar. Essa frase tem que ficar gravada na tua mente. Ansiedade é quando você se preocupa com aquilo que foge ao seu controle. Deixa eu te perguntar, se a prova vai vir com questões sobre tal assunto ou sobre o outro, é algo que você possa controlar? Se a questão vai vir com a cara do governo ou com a cara do outro governo, é algo que você pode controlar? Se o tema vai ser um tema mais específico ou mais livre, é algo que você possa controlar? Não. Então você está se preocupando com coisas que não são do teu controle, e essa é a definição de ansiedade. Os filósofos falaram sobre isso, os psicólogos falam sobre isso. Em vez de se preocupar com o que você não pode controlar, a gente está aqui para te dar uma aula sobre o que você pode controlar. Se você tiver um projeto de texto bem feito, meu velho, aluno meu chega na prova de redação e ele não quer saber qual é o tema. Ele olha pra prova e diz assim, tu pode me dar o tema que tu quiser, que eu vou pegar esta porcaria e eu vou escrever um texto e vocês vão ter que me dar 1000, porque vocês vão tentar não me dar 1000 e não vão conseguir. Aí a pessoa fica puta e diz, seus bosta, no final. Vocês não vão conseguir não me dar 1000. Porque eu vou fazer um texto que eu vou esfregar na cara de vocês. Tudo que vocês pediram pra ter naquela droga, eu vou colocar e pronto, acabou. Não interessa. Se o tema for sobre a extinção dos unicórnios, eu vou escrever. Professor, mas o unicórnio não existe, muito menos está extinto, não interessa. Me dá o tema. É pra escrever sobre o quê? Não quero saber. Eu vou escrever e vou fazer o texto. Porque a gente foi preparado para fazer um bom texto porque estudou a redação. Então eu queria dizer para você que se você tá preocupado com ansiedade, eu também tô, cara. Eu também tô nervoso. Essa madrugada eu não dormi direito porque tá chegando o Enem. Professor, não tem como, o senhor não vai fazer a prova. Eu vou fazer a prova também. Mas o senhor já entrou na universidade, eu sei, eu tenho graduação, tenho mestrado, tenho doutorado, embora não fique jogando isso na cara, eu tenho, mas não interessa, eu tô lá na hora da prova. Cada vez que eu vou fazer uma questão do Enem, eu tenho nos meus ombros o peso de todos os meus alunos que estão fazendo também. Então quando eu pego uma questão para fazer, a primeira coisa que eu penso, será que a galera vai se ligar e vai acertar? Será que eu alertei o suficiente? Quando eu pego o tema de redação, eu fico uns 5 minutos parado na frente assim, pensando nos meus alunos, será que eles vão conseguir manter a tranquilidade e fazer? Então, meu velho, para de se preocupar com o que não tem, porque sabe qual que é o mais provável de acontecer? Atenção. Sabe qual é o mais provável de acontecer? É você passar esta diaba dessa semana toda preocupado com o tema que vai ser livre não sei o quê, com as supostas mudanças na correção da redação, e vai chegar lá, sabe o que vai acontecer? Vai ser o que sempre foi. E era o que você estava preparado até semana passada. E aí você deixou a última semana te desestabilizar. E aí, por causa de todo esse furdunço que aconteceu, você foi pior na redação e era só ter mantido o controle. O mais provável de acontecer é nós termos um tema como sempre foi, um problema social no Brasil, e vai ser um tema imprevisível. Todo mundo fica todos os anos tentando chutar tema e ninguém acerta em cheio. Acerta no máximo o eixo temático como um todo, mas nunca o tema específico. E se você estudou redação, você sabe que acertar o eixo temático não basta. Tem que ser o tema direcionado específico. Então tu para com esse negócio de ficar adivinhando o tema de redação, de ficar supondo que ele vai ser mais livre, porque isso são pessoas tentando te desvirtuar do teu caminho e eu não vou deixar. Agora que você é aluno, você é filho da mamãe Lauro, se eu coloquei você embaixo da minha asa e eu vou proteger, e quem vier eu espanto a grito.
Não vai ficar ouvindo que tema é isso, que tema é aquilo e ficar nervoso. Não vai, porque a hora que entrar naquela prova, você vai entrar com o queixo erguido aqui assim, e quando você vê uma pessoa que tá nervosa, ela vai te olhar e vai dizer, tu não tá nervoso como? Porque eu sou aluno da prova total. Por isso que eu não tô nervoso. E aí se a pessoa ficar, você faz pra ela. É isso. É isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Eu não quero gente com vídeo... É que vocês têm que entender o seguinte, ó. Se eu vou lá e faço um vídeo dizendo, galera, relaxa, vai dar tudo certo, segue como tu sempre fez, dá 1000 curtidas. Se eu faço um vídeo dizendo, mudou a redação do Enem, cuidado, você vai zerar se você não fizer não sei o quê. Você acha que se eu fizesse um vídeo no YouTube dizendo... Se você não assistir essa aula, você vai zerar a redação, não ia ter 300 mil pessoas vendo essa live agora? Claro, porque o sensacionalismo chama atenção, mas eu quero você tranquilo. Respira, acompanhe a minha aula e eu te prometo que com as nossas lives dessa semana, com essa aula que você ainda tem hoje, a aula de amanhã da redação, você vai chegar preparado. Aluno meu, pode botar o tema que for, imprevisível que for, a gente vai ficar frio. E se na hora que a gente lê o tema, a gente se apavorar, o que a gente faz? A gente finge. A gente finge. Por dentro você vai estar querendo morrer quando você viu o tema. Por fora você tá assim, ó. Elementar. Isso aqui eu já escrevi 37 vezes sobre. Nunca escreveu nenhuma. Nunca nem tinha pensado sobre aquele troço. Mas a aparência é de tranquilidade. E é sobre isso que nós vamos falar agora. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então eu não fiquei estudando psicologia na minha vida para ver como é que eu vou fazer para ajudar mais os alunos, para ouvir aluno atacado com possibilidade de tema ser livre, com o que eu escrevo, com mudanças na correção. Você que acha que teve mudanças significativas na correção, eu quero que você pegue, veja lá quais foram as supostas mudanças que tem no curso de corretor e tal, e veja qual delas efetivamente muda a nota do seu texto. Tem alguma coisa lá que você fazia e não pode fazer mais porque senão vai perder ponto? Não tem. Tem alguma coisa que você tem? Não tem. Então relaxa. Para com isso e relaxa. Nós vamos começar a conversar agora sobre como fazer a prova de redação e a primeira coisa que eu quero passar para você, e agora que você é meu aluno, não tem mais opção. A pessoa que assistiu uma aula minha, ela não tem opção de continuar pensando do mesmo jeito, ela vai mudar o jeito que ela pensa. Projeto de texto. Você não pode começar a escrever sem ter um projeto. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar... Trago verdades. Eu falei pro pessoal no YouTube que hoje eu tava pistolaço. E aí, isso aqui é o melhor dessa plataforma, a hora que eles deram o play nesse troço, tá todo mundo lá me assistindo e eles estão tudo com a mão assim, ó. Pelo amor de Deus, o que o Lauro vai falar? E nenhum vai vir aqui me tirar, agora que deram o play, eu vou falar e eu não tô nem aí e acabou. Sabe qual é a verdade do projeto de texto? Eu vou falar baixinho pra você, a verdade do projeto de texto. Quando você vai escrever uma redação, a gente não é bom nisso. Assume. Eu não sou bom em escrever redação, você não é bom em escrever redação. Eu quero que você que está assistindo essa aula olhe para a tela e diga assim, eu não sou bom em escrever redação, porque eu não quero que você seja bom em escrever redação. O que você vai ser no seu futuro? Você vai ser médico? Eu quero que você seja um bom médico. Eu quero que um dia, se os meus pais estiverem doentes, eles caiam na mão de você, porque eu sei que você vai ser um médico competente e vai salvar a vida deles. Você vai ser engenheiro? Eu quero que você saiba bem projetar a construção de um condomínio, de um negócio, para não dar problema depois. Você vai ser advogado? Eu quero que você lute pela justiça. Eu quero que você faça o bem para as pessoas. Eu quero que você impeça as pessoas de sofrerem injustiças. Eu não quero que você seja bom escrevendo um texto, porque já tem um monte de gente que é bom nisso e deixa elas que façam. O grande problema da prova de redação é que ela cobra uma habilidade que não é só saber conteúdo, não. Não é. Eu falei que ia me exaltar, já vou ter que diminuir o ar, ó, antes que o Vitão venha aqui e diminua pra mim, que ele sempre vem porque ele vê que eu tô suando. A gente não é bom. Tu já imaginou se o Enem cobrasse, em vez de, pensa comigo, em vez de uma redação, tocar uma música num instrumento musical? Você sabe tocar algum instrumento musical? Você sabe violão, teclado, piano, cavaquinho, pandeiro? Você toca alguma coisa? Já imaginou se tivesse que tocar uma música? Você concorda que se tivesse que tocar uma música, ia ter gente que já manja do troço, ia ter mais facilidade, e ia ter gente que não faz ideia. Cara, se tiver que tocar uma música no violão pra entrar na universidade, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir, eu tô ferrado. Vai conseguir sim! Porque se tivesse que tocar uma música no violão, sabe o que nós ia fazer? Nós ia te ensinar a tocar violão. Mas como é que vocês iam ensinar? Eu sou muito ruim. Não me interessa. Se o meu trabalho
é fazer você entrar na universidade. Tu tem alguma dúvida de que eu vou fazer meu trabalho bem feito? Se eles pedirem pra tu tocar uma música, eu vou aprender a tocar a música e vou te ensinar a tocar essa música melhor do que quem já sabe tocar e pronto, acabou. Então o que as pessoas fazem? O que é aprender a escrever? Aprender a escrever um texto bem feito é uma atividade extremamente difícil, da qual algumas pessoas têm facilidade e outras não. E aí por isso, você tem que assumir que algumas pessoas apelam para modelos prontos de redação. Lauro, por que tu não faz um modelo pronto teu e lança aqui, a gente copia e tal? Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou professor. Eu não sou o cara que elabora um modelo pronto e dá um modelo pronto pra você. Eu sou professor. Eu fiz graduação em letras, fiz mestrado e doutorado depois porque o meu sonho era ensinar as pessoas e fazer as pessoas progredirem intelectualmente e melhorarem e não pegar um modelo pronto de redação. Porque o que é um modelo pronto de redação? Se eu não sei tocar violão, eu vou fingir. Você lembra que há um tempo atrás a gente fez um madrugadão aqui e no finalzinho tava o Joãozinho com um violão e eu com um pandeiro? Você não viu que no canto tinha um professor que pegou um violão e ficou fazendo assim, ó, fingindo que tava tocando. Você nem viu que ele não tava tocando, porque como eu e o Joãozinho estávamos tocando, você achou que ele tava tocando também? Se eu não sei tocar violão, eu vou fazer parecer que eu sei. Eu vou escrever o melhor texto que eu posso, da melhor maneira que eu colocar, porque é isso. Se você tá assistindo essa live e você não teve tempo de aprender a escrever redação, olha pra mim. Olha pra mim. Você vai apelar para esses modelos que você pegou, vai fazer o que você quiser, porque agora nós estamos a 3 dias da prova. Se você tem 1 ano para se preparar, eu vou te ensinar a escrever. Com 3 dias para se preparar, você vai fazer o que o Cortella nos ensinou. Mário Sérgio Cortella, mestre. Se puder realizar um sonho um dia de conhecer este cara pessoalmente, eu quero. Mário Sérgio Cortella diz assim: faça o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Quais são as condições que você tem? As condições que você tem são de criar um texto do zero e com as minhas dicas melhorar ele, então nós vamos fazer o melhor. As condições que você tem é pegar um modelo que você já tem de escrita memorizado na cabeça e eu posso te ajudar a melhorar este modelo, então a gente vai fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Porque se você não passar nesse Enem, sabe o que nós aqui do A Prova Total vamos fazer com você ano que vem? Criar condições melhores para você fazer melhor ainda. Então, os seus dias de preparação do Enem estão contados. Eu vou torcer para que você entre nessa bagaça agora e nunca mais precise da gente. Se você precisar, você vai fazer o seu melhor e a gente vai batalhar para te dar condições melhores para fazer melhor ainda. Quando eu começo com o projeto de texto, a primeira coisa que um aluno tem que saber: se ele sabe escrever ou não, se ele usa modelo pronto ou não, se ele parte do zero ou do quê, é que sem projeto não dá. Tu já imaginou um cara que vai pintar o seu quarto e faz isso aqui, ó? Quem quer dizer? Esse aqui é quem, ó? O cara é lá pintando o troço. Não se planejou, olha o que aconteceu. O cara não se planejou e foi pintando o chão do quarto, velho, e ficou aqui no canto, ó. Agora ele vai sair como? Como é que ele vai sair dali? Se ele não projetou o troço pra fazer, vai sair como dali? Tá preso no canto, o diabo infeliz. Sabe quem que é você, esse aí? É o aluno que não faz projeto de texto. Vê se não é a sua cara. Começa com a introdução. Ah, porque de acordo com a Constituição de 1988, Bauman, na modernidade líquida, definiu a fluidez. E aí, beleza, a introdução ficou top, botou o tema. Primeiro argumento, começa a escrever, parece que tá inspirado, escrevendo o negócio, baixou o Machado de Assis, tá ali, pá. Quando chega no terceiro parágrafo, o segundo argumento, a pessoa, a criatura tem uma ideia genial. Vou escrever tal coisa. Parece que ela pensa na hora que é os anjos iluminando que deram uma ideia. E ela resolve escrever o terceiro parágrafo, ideias fantásticas que ela teve. Quando a criatura vai olhar para fazer a conclusão com a proposta de intervenção, só tem mais 3 linhas. Vê se esse não é tu. Faz uma puta de uma introdução. O primeiro argumento é um argumento assim, ó, que causa inveja ao padre Antônio Vieira, de tão bem argumentado que é. Aí o segundo destruiu, tem 3 linhas para conclusão, e aí vai lá e conclui assim: portanto, medidas são necessárias. Medidas são necessárias para resolver esta problemática, né? Eu acredito que o governo precisa investir, ponto, que é o que deu espaço, né? O governo precisa investir. Esse aí é o cara que faz isso aqui, ó.
que antes de começar a pintar o bagulho, não pensou no troço. Mas o que é isso, cara? Não pode. Você tem que planejar o bagulho. Tem 30 linhas. Quantas linhas você vai botar para introdução, quantas para o desenvolvimento e quantas para conclusão? Mas é óbvio. O cara que não planeja faz isso, ó. Em caso de incêndio se vira. Botaram o troço do extintor de incêndio e fizeram um corrimão por cima. Mas vê se não tem que matar a criatura. O troço com o extintor e com a mangueira de incêndio botaram o corrimão. E se der incêndio, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se der incêndio. Isso aqui que eu tô falando serve? Não interessa, né? Professor Lauro, o senhor é contra modelo pronto? Sou. Sou. O que eu vou fazer? Você vai fazer o quê? Ah, mas eu não sou. É legal pra você. Eu sou. Eu não sou, eu sou professor. Professor ensina a pessoa a fazer o troço, não a pegar o modelo pronto do troço. Mas, professor, eu uso o modelo pronto. Ótimo. Melhora o teu modelo pronto com o que eu tô te falando, porque se durante a prova, meu velho, tá todo mundo nervoso. Você vai estar suando frio. Por isso que eu fui lá e fiz a sirene pra você tranquilizar. Eu simulei situações de prova, vou situar mais pra você tentar se tranquilizar que você vai estar nervoso. Se você começar a copiar o negócio sem ter um planejamento, você vai desandar. Então eu vou te ensinar a fazer um planejamento. Olha aqui o que Einstein diz pra gente. É aquelas frases que tem na internet, mas a gente não sabe se foi da pessoa mesmo, sabe? Tudo que é citação vem Clarice Lispector. Essa aqui eu não sei se é do Einstein, mas eu gostei da frase. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Pam, 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 pam. Que baita frase. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Professor Lauro, professor, desculpa que eu tô nervoso, eu não consigo fazer a pergunta. Eu não quero ficar muito tempo pensando e planejando o texto, porque eu já tenho pouco tempo de prova, não vai dar tempo de eu escrever. Grava isso que eu vou te falar. Fazer um projeto de texto não é perda de tempo, é ganho de tempo. Fazer um projeto de texto não é perda de tempo, é ganho de tempo. Você tem que ter um planejamento do tempo que você vai levar e gastar tempo pensando a redação é fundamental. Eu, Lauro, começou 1h30, eu abro o tema de redação, vou lá ver qual é, porque a pessoa tem que ser muito fria para começar a redação e não ver qual é o tema. Eu preciso ver o tema. E aí eu gasto 30 minutos, os primeiros 30 minutos de prova, eu gasto só pensando no que eu vou escrever. Só pensando. Professor, não pode, eu olho para as pessoas do meu lado e quando dá 1h30, elas já se atracam aqui, ó, pá, e como é que eu vou ficar só planejando e elas já estão se atracando? Desculpa perguntar assim, bem com carinho, mas a maioria das pessoas que estão na sua sala, elas vão passar ou vão rodar? A maioria dos alunos que faz o Enem passa ou roda. Pois é, né? Então você não tem que fazer o que a maioria faz. Não é porque todo mundo faz um troço que ele é certo. Você tem que fazer o que é certo. Se precisar gastar tempo planejando o texto, desde que você me prometa que vai fazer isso aqui, ó, como fazer um bom projeto de texto. É obrigatório, todo mundo que está vendo esta aula fazer isso aqui na hora da redação. Introdução, qual é o contexto que você vai usar? Como é que você vai abordar o tema? Veja bem, não importa qual o tema. Não importa qual o tema. Eu vou pegar o tema e vou contextualizar ele de alguma maneira. Lauro, esse é o momento que eu coloco o repertório, né? Calma, desgraçado. Nós já vamos chegar no repertório. Eu tô te dizendo que antes de bolar o repertório, tu precisa pensar como é que tu vai contextualizar o teu tema. O que a maioria dos alunos fazem? Você começa introduzindo o tema, né? E aí você vai lá e no finalzinho da introdução coloca uma pista de quais vão ser os teus dois argumentos. Já faz uma antecipação. Opa, para fazer uma antecipação de como vai conhecer os dois argumentos, eu preciso ter já elaborado qual vai ser o meu desenvolvimento 1 com o meu argumento 1 e qual vai ser o meu desenvolvimento 2 com o argumento 2. Só dá tempo, na redação, de botar dois argumentos. Professor, mas caiu um tema que eu sei pra caramba, assim, ó. Eu sei muito aquele tema. Então eu vou botar 12 argumentos, porque daí o corretor vai olhar e vai ficar assim, ó, nossa, essa pessoa tem um monte de argumento, vou dar 1000 para ela. Ah, você leu a matriz de referência, as competências e habilidades, que a Tanay trabalhou com você na segunda e resumiu para você as competências? Você leu lá? Tá escrito em algum lugar que quem tiver mais argumento ganha? Não, você já parou para pensar que às vezes cai um tema no Enem, cai um tema que você sabe bastante, pode ser prejudicial, porque daí cai um tema que eu sei bastante. Já imaginou se cai pra mim preconceito linguístico? Eu dou aula de preconceito linguístico, você já assistiu na plataforma minha aula de preconceito linguístico. Quantos repertórios eu vou ter pra falar? Quantos argumentos? Eu vou ter infinitos. Posso colocar todos na hora da prova? Não, eu tenho que escolher 2. Porque daí eu vou passar
todo o meu desenvolvimento 1, o meu segundo parágrafo, falando de um argumento só. E todo o meu segundo desenvolvimento, que é o meu terceiro parágrafo, falando de um argumento só, porque esse é o esqueleto, é o cerne do teu texto. E aí no final, vem aquela pergunta, Lauro, faço uma proposta, faço duas propostas, faço uma proposta, faço duas propostas, faço uma proposta, faço duas propostas, faço uma proposta, faço duas propostas. Não sei. Você pode fazer uma e pode fazer duas. O que é importante? Você consegue pensar em uma proposta de intervenção só, que esteja conectada aos seus dois argumentos? Então faz uma só. Eu, Lauro, faço uma só. Não, mas uma só eu não consigo, porque, professor, num modelo que eu peguei aqui tem duas. Ô, amor, eu tô vendo aqui, ó, só de rabo de olho vocês comentando no chat assim, porque eu tirei tanto e usei modelo pronto, porque eu tirei tanto e não usei. Isso é argumento? Se você conhece uma pessoa que usou um modelo pronto e tirou 1000, significa que todas que usaram aquele mesmo modelo têm 1000? Pergunta pra pessoa de quem você pegou o modelo se todo mundo que usou aquele modelo foi bem, ou tu acha que vai ter alguém que vai usar um modelo e vai falar e vai dizer que foi mal. Isso não é argumento. Você pode ir bem usando ou pode ir bem não usando. Agora você tem que definir a sua estratégia. Pra você que tem ou não tem, eu tô melhorando a sua estratégia. Olha o que você vai fazer. É uma proposta só, linka as duas. Lauro, e se eu não consigo pensar numa proposta só? Aí, meu velho, você vai fazer uma proposta ligada ao argumento 1, que eu tô marcando em verde, e outra proposta ligada ao argumento 2. Mas o importante pro Enem é essa conexão. O que você não pode fazer é o seguinte, ó. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, se argumentou que o ingresso é caro. Né? É um argumento que todo mundo pensaria de primeira. Pensou que o ingresso é caro. Proposta de intervenção. Eu acho que as escolas precisam trabalhar a conscientização dos alunos de que a cultura é importante. Quê? Eu pensei que era uma proposta boa, assim, as escolas ensinarem o quanto a cultura, o cinema tem que ser valorizado. Não, a proposta é boa, mas o que ela tem a ver com o seu argumento? Se o seu argumento for a desvalorização da cultura por parte do brasileiro, aí a proposta de intervenção é a escola ensinar a valorizar. Se o seu argumento é que o ingresso é caro, qual que tem que ser a sua proposta de intervenção? Alguma coisa que barateie o ingresso, que torne ele mais barato. É isso. O que importa pro Enem é a conexão. Aí vocês ficam fazendo umas perguntas assim, ó. Posso escrever isso? Posso escrever aquilo? Se eu escrever isso eu vou perder ponto? Vocês me mandam no direct, eu fico assim, sei lá. Depende de como você conectou. Vamos gravar uma coisa importante? Vamos gravar uma coisa importante? No Enem, não importa tanto o que você escreve. No Enem não importa tanto o que você escreve. Importa como. Importa como você escreve. Mas professor, eu vi que das redações nota 1000, do ano em que o tema foi democratização do acesso ao cinema, teve 3 que citaram o filme do Coringa. Elas citaram o filme do Coringa e aí fez todo sentido. E aí depois no outro ano, o estigma associado às doenças mentais citaram o Coringa. Porque tava ali, né, doença mental e tal. E então era perfeito pro tema. Ô lindo, eu vou chegar pertinho pra tu entender. Tu conhece várias pessoas que citaram o Coringa associado a doenças mentais e tiraram 1000? Sim. E quantas pessoas citaram o Coringa e tiraram 600? Quantas pessoas citaram o Coringa e tiraram 800? Quantas pessoas citaram o Coringa e tiraram 400? Só que tu não teve acesso a essas. Então tu não pode achar que citando o filme do Coringa tu vai tirar 1000, porque não é assim que funciona. O que importa é que algumas pessoas citaram o filme do Coringa e conectaram bem a sua tese. Outras pessoas citaram o filme do Coringa e não conectaram bem. Então é isso que importa. É a conexão. E onde é que tu vai estabelecer essas conexões? Aqui. Aqui. Então eu vou apagar tudo e vou te mostrar de novo. Antes de começar a escrever o teu texto, você vai definir como você vai começar o texto. Qual vai ser o seu argumento 1? Você vai escrever. O meu argumento 1 é que o ingresso é caro, é não sei o que. Aí você escolhe o argumento. Aí você vai escrever o argumento 2. Se você montar uma proposta só, ela tem que satisfazer os 2 argumentos. Dá pra fazer, só que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Se você não conseguir pensar e precisar de 2, você vai fazer uma proposta de intervenção 1, conectada ao seu argumento 1, e vai fazer uma proposta de intervenção 2,
conectada que resolva o seu argumento 2. É isso. Com isso, você está garantindo nota na competência 3. É isso. É a conexão entre as propostas e os argumentos. Lauro, 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 Lauro. Às vezes a pessoa me chama, parece que ela tá latindo, né? Lauro! Lauro, Lauro, Lauro. Se eu não escuto, ela fica braba. Tá, calma. Lauro, é interessante que os dois argumentos também se complementem e que as duas propostas também se complementem? Sim, porque daí eles vão ver que tu planejou o teu texto. Sabe o que é o tal do projeto de texto? Eu trouxe um recorte pra ti, ó, do manual dos corretores. O que eles fazem dos corretores? Esse projeto de texto não é uma invenção, né? Tem aluno meu que diz assim: ah, porque eu sigo a tese do Lauro de fazer o projeto de texto. O Lauro usa um projeto de texto para fazer. Não tem nada de o Lauro. Quem inventou não fui eu. Eu não sou dono de método de não sei o quê. É o próprio Enem que falou, ó. Projeto de texto é um conceito definido por Abaurre 2012. O meu sobrenome é Lima. Lauro Lima. Lauro Rafael Lima. Já te contei que eu tenho nome duplo? Lauro Rafael? Sabe o que isso tem a ver com a aula? Nada. Abaurre não sou eu. Um esquema geral da estrutura de um texto no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. O que eles vão querer saber é se antes de começar a escrever tu pensou nos principais pontos. É isso que eles estão avaliando. Projeto de texto, tá aqui, ó, é um planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero saber de ti o seguinte. Tu consegue ver a diferença entre uma aula que tu assiste de um professor e tu vê que o professor preparou aquela aula e seguiu à risca o planejamento dele, a aula ficou encaixadinha, ele falou tudo o que prometia na aula, e tu consegue ver aquele professor que não preparou e saiu falando, daí no meio da aula ele lembra de uma coisa, puxa outra, e a aula é muito boa, só que vira uma desorganização do caramba. Você consegue ver, né? Você consegue ir na internet e ver, de tanta aula que você já assistiu, você bate o olho e diz assim, essa aula é bem organizada, foi preparada, e essa não. Assim como você consegue ver isso na nossa aula, nós conseguimos ver isso no teu texto. A gente consegue ver no teu texto se ele foi previamente planejado ou se tu saiu escrevendo conforme a velocidade do teu pensamento e tu saiu escrevendo de qualquer maneira. O texto tem que ser planejado. Professor, mas e por que algumas pessoas pegam então e usam, né, assim, tipo, o problema pronto, etc e tal, o modelo pronto? Porque o modelo pronto é uma tentativa de mostrar que foi pensado antes. O que o modelo pronto resolve para você é esse planejamento prévio. Ele te dá um planejamento prévio que, preciso assumir, vai funcionar para a maioria dos temas? Vai funcionar, com certeza. Tá ali o planejamento prévio feito dentro do que o Enem cobra hoje, tá tudo sob controle. Mas é para isso que ele serve. E você pode fazer esse planejamento. Você pode deixar o seu texto redondinho, encaixadinho, porque é isso que eles vão avaliar. Eles não estão preocupados com o detalhe do quanto vocês desenvolvem bem. Tem aluno que acha que vai tirar a melhor nota se ele citar um filósofo mega diferentão, assim, que só ele conhece. Se ele citar um filósofo que todo mundo conhece, ele vai tirar uma nota ruim. Já teve aluno que me mandou pergunta, Lauro, tal citação não é muito simples para redação? Cara, não existe citação simples para redação. O que importa é como ela está conectada no texto. Mas professor, eu concordo com o que o senhor está falando, só que o senhor tem que entender que eu estou num momento de muita ansiedade da minha vida e eu fico lendo um monte de coisa escrita por aí e eu começo a ficar nervoso. Esses dias eu vi, professor, uma redação nota 1000 que citou um escritor suíço que eu nunca ouvi falar, professor. Eu não sei nem o nome dele. Eu não sei pronunciar o nome daquele diabo. E o cara escreveu na redação, tipo, como é que o cara leu aquele livro? Tipo, o cara é um super... Não foi por causa disso que ele tirou 1000. Foi sim, professor, tá lá o 1000. Tem cara tirando 1000 com citações mais simples, porque o que importa não é a citação, é como você conecta. É como você conecta. Eu vou lá, eu vou fazer a minha redação e depois eu vou publicar ela pra você, tá? Eu vou publicar ela pra você ler. Aí você vai ver se eu citei um filósofo muito, ó meu Deus, e vou ir bem na redação igual. É nesse momento que você seleciona o repertório. Agora chegou a hora que vocês queriam. É agora, o repertório, onde é que eu coloco? Professor, eu li aqui as 10 citações para usar em qualquer tema e fazer não sei o quê. Não, mas isso aí não interessa, o que interessa é isso aqui, ó. Onde você vai colocar o repertório? Você vai colocar um repertório sociocultural na introdução, então ele tem que estar relacionado ao seu contexto.
Você vai colocar um repertório sociocultural no segundo parágrafo, então ele tem que estar relacionado ao seu argumento 1. Você vai colocar um repertório sociocultural no terceiro parágrafo, então ele tem que estar relacionado ao seu argumento 2. Professor, eu estou pensando em inserir um argumento, um repertório sociocultural lá no final. Não, aí eu não acho legal. O final é a hora de concluir e fazer a proposta e geralmente já falta linha para isso. O que você pode fazer na conclusão, junto com as propostas, é uma retomada do repertório. Ou de algum dos repertórios que você já usou. Retomada é legal, o Enem adora isso. Quando tu cita um filósofo lá no início e retoma ele no final. Cita um contexto histórico e retoma depois. Porque se tu retoma, o que eles vão estar vendo? O que eles vão estar vendo, né? Se tu retoma, eu tô só olhando as perguntas de vocês. Todas as perguntas que vocês vão fazer estão na aula. Parem de perguntar e olhem pra aula. Eu prometo que vai estar na sequência. Se não tiver na aula de hoje, tá na aula de amanhã. Vamos fazer uma coisa pra você parar de ficar atucanado fazendo pergunta? Acabou essa aula, eu vou abrir uma caixinha de perguntas só sobre redação no meu Instagram. Tudo que você não tirou de dúvida na aula vai ter lá, combinado? Presta atenção na aula, relaxa com pergunta. O que eu não responder, você vai me perguntar depois. Vem comigo, agora é a parte mais importante. Lauro, o repertório que eu fizer tem que estar relacionado. Isso. Qual é o seu argumento? Você está defendendo que o problema é que as empresas tinham que investir mais nisso porque elas não investem. Então o seu repertório tem que ter a ver com alguma coisa relacionada à empresa, a capitalismo. Você está argumentando que as pessoas não têm acesso àquilo porque elas não se importam com a cultura. Então tem que ter a ver com cultura o seu repertório. Você está falando que o problema é a desigualdade social. O seu argumento 1 é relacionado à desigualdade social. Então o seu repertório tem que estar relacionado à desigualdade social. Eu não me importo qual vai ser o seu repertório, e sim o quanto ele está relacionado. Na verdade, o Enem teve um problema, né? As pessoas, durante o processo, elas desvirtuaram o que o Enem queria. Quando o Enem foi formulado, a ideia do repertório sociocultural era valorizar o aluno que tenha um aprendizado em que as coisas do dia a dia dele, filmes que ele assiste, séries que ele assiste, aulas de filosofia, aulas de história, ele consiga conectar o tema. Essa era a intenção, um aluno protagonista, como é o lema do novo ensino médio. Só que aí chegou na hora, o que as pessoas fizeram? Não, então vamos sair decorando repertório para qualquer tema. Quer dizer, em vez de deixar para pensar na hora, quer já levar pronto, professor, mas eu tenho uns aqui que eu quero levar pronto. Guarda os teus e leva. Eu também tenho os meus que eu levo. Vai que na hora eu tô muito nervoso, eu não consigo. Ah, então o senhor acha que é bom ter um repertório coringa, professor? É bom. É bom. Como plano B, na verdade, é ótimo. Quer ver, ó? Eu, na hora da redação, tentando lembrar alguma citação. Vê se esse aqui não é você. Porque na hora, a gente tá tão nervoso que a gente não consegue. Você tentando lembrar, fazendo força, ó, tu vê umas pessoas que elas estão na cadeira, só falta sair umas fumacinhas da cabeça delas, elas estão assim, ó. Ai, agora, cara, o que eu vou fazer e tal, assim, ó. Então, dá pra ter um repertóriozinho na manga pra se precisar? Dá, mas o mais importante é você lembrar que não precisa ser a citação de um filósofo. Repertório sociocultural não é só citação de filósofo. Eu não sei quem é que disse, aliás, eu sei. Eu sei quem é que disse. As pessoas viram que num determinado ano do Enem, as 10 redações nota 1000 que o Enem liberou na cartilha tinham citação de filósofo. Aí o pessoal faz assim, como essas 10 aqui tem filósofo, a partir de agora virou regra, tem que citar filósofo. Mas não é verdade. Teve um monte de redação que citou filósofo e não tirou 1000, e teve um monte de redação que não citou filósofo e tirou 1000. Então relaxa. É algum repertório, um contexto histórico. Vai ter aula daqui a pouco de quê? Com o Nelson. Porra, vai ter uma aula de revisão de toda a história geral, cara. A única pessoa no planeta que consegue falar de toda a história geral em uma aula é o Nelson. E vai ter gente que vai perder, sem noção. Aí o cara vai fazer, aqueles contextos históricos que ele tá falando, podem ser o que tu vai usar na redação. Porque é qualquer contexto histórico. Se ele contar uma curiosidade, um fato legal de alguma época da história, você pode usar no seu texto. Obras de literatura, caramba! Quantas aulas de literatura assistiu na vida? Uns poemas que achou legal, umas obras que achou interessante. Eu, como dou aula de literatura também, sempre dou um jeito de usar algum trecho ou alguma característica de obra. Filme e série, amor. Se você não souber citação de filósofo, não souber contexto histórico e não souber trecho de obra de literatura, filme e série você sabe. Conecta com o filme e série que tu assistiu. Aí, professor, mas sabe o que é, na verdade? É que eu fico vendo essas pessoas falando
E aí começa a me dar um negócio. Porque daí eu fico vendo as redações que tiram 1000 e parecem umas coisas de outro planeta. E eu fico pensando, eu nunca vou fazer aquilo. Bem-vindo à nossa sociedade. O mundo nos pressiona assim o tempo inteiro. Eu vou lá e trabalho pra caramba. Olha o que eu tô trabalhando essa semana. Dando live, dando aula, fazendo mentoria, fazendo não sei o quê, respondendo caixinha no Instagram. E aí vem um cara e me fala assim, não, mas eu tô trabalhando muito mais que você aqui, ó. Eu tô dando mais aula, tu tinha que dar mais aula também. O mundo inteiro te pressiona o tempo inteiro a isso. As pessoas viram uma loucura e começam a pressionar. E assim vai ser o resto da sua vida. Agora a pressão é pra entrar na universidade. Depois a pressão é pra sair da universidade. Depois a pressão é pra arranjar um emprego. E depois que você arranjou um emprego, a pressão é pra você ter uma promoção no seu emprego e ser promovido. E continua isso. E você começa a ver todo mundo enlouquecendo. Chega uma hora que você tem que dar um basta. Eu quero parar com isso. Então não é porque você tá vendo a pessoa citar um escritor suíço, sei lá do que você vai começar a ler tudo que é escritor pra pensar o que você pode escrever na redação pra mostrar que você é bom. Não é isso que vai valer pena. Não é isso. O que você conseguir lembrar na hora, eu estou te ensinando a conectar bem. E eu tenho certeza que você vai ter uma nota boa se você fizer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou usar uns repertórios bem tranquilinho e vou conectar e você vai ver minha nota depois. Lembre, o mais importante é o seu repertório sociocultural ser produtivo. Quem é que tá dizendo isso? É o Lauro? Não. É a cartilha do participante do Enem. Isto é, coerentemente alinhados com a sua contextualização. Mas, professor, tem gente que usa argumento coringa e dá certo. Claro que tem, meu. É óbvio que tem. Tem um monte de problema no país. Tem um monte de gente que faz coisa. Sabe o lugar que é proibido estacionar no país? Que você tá lá, tem uma placa, proibido estacionar. Daí tem uma faixa amarela dizendo que não pode. E tem gente que para rapidinho, vai só compra tal coisa e depois sai com o carro e não toma multa. Continua sendo proibido? Continua sendo proibido. Mas a pessoa fez, deu certo. Significa que todo mundo que for ali e parar naquele lugar não vai ser multado? Claro que não. Então, você vai ter um repertório coringa? Sim, mas como plano B. O meu desafio é fazer você, como meu aluno na hora, pensar. Tentar chegar na conclusão qual é o melhor exemplo que eu tenho para usar. Amor, no tema de democratização ao acesso ao cinema no Brasil, sabe qual foi o repertório sociocultural que eu usei para tirar 200 pontos na C2? Vingadores Ultimato. Eu dei o exemplo do filme Vingadores Ultimato, que era sucesso de bilheteria e que se houvesse democratização do acesso ao cinema no Brasil, com certeza a gente teria muito mais pessoas indo aos cinemas ver. Que a bilheteria já foi estrondosa, imagina se a gente tivesse uma democratização do acesso ao cinema. Ficou genial a redação. E esse foi o meu repertório no texto inteiro. Não citei filósofo, não fiz nada e tirei 200 pontos na C2. Tirei 200 pontos igual na C2. Acabou, então eu vou fazer o quê? Que eu vou ter que provar? Você vai ter que fazer alguma coisa? Não é. Usa como plano B, mas na hora tenta pensar em alguma coisa que você conecte. É isso, cara. Olha aqui. De novo, tá? Fluxograma presente no manual do corretor, não fui eu que inventei. Repertório. Eles vão começar a avaliar o teu repertório olhando isso aqui, ó. Tem muita cópia dos textos motivadores? Essa é a primeira coisa que eles vão se perguntar. O que é cópia dos textos motivadores? Ai, pois é, professor, eu fico nervoso com isso, porque se lá tiver uma tabela que diga assim, ó, 78% das pessoas fazem tal coisa. 78% das pessoas fazem tal coisa. Aí é melhor eu não usar o 78%, né? É melhor eu escrever 22% não fazem. Porque se tá escrito lá que 78% fazem, 22% não fazem, aí é melhor pra eu garantir que não teve cópia. Ah, vá, tchê. Ah, eu tive que puxar o meu galdeirismo. Mas, tchê, claro que dá. Eu vou lá e coloco o mesmo 78%. É só não copiar a frase inteira igual. Cópia é 2, 3 linhas igual ao que tá lá, jogar no texto. É isso, o dado percentual, ter que mudar ele para não ser cópia. Não, mano, tem redação nota 1000 que usou o dado igual do texto motivador. Professor, mas se o dado for igual ao texto motivador, o meu repertório não vai ser legitimado e produtivo. Calma! Calma. Calma. Eu vou fazer a sirene pra ver se tu volta à vida. Porque tu tá muito atacado. Tu tá muito atacado. Calma. Olha o que tá escrito aqui. Se o repertório for só cópia, nível 2, que é 80 pontos. Tu não vai fazer isso. É baseado nos textos motivadores, tu vai ficar com 120.
Olha aí, professor, olha aí, professor, olha aí, professor. O senhor está ensinando errado as pessoas. O senhor está fazendo um desserviço para a população numa live, ensinando errado as pessoas a pegarem dado. Eu vou ligar pro Jubilu e vou mandar ele demitir o senhor porque o que o senhor está fazendo é um absurdo. Sair do personagem. Eu odeio quando eu não sustento o personagem e eu começo a rir. Eu não consigo. Eu sei que se tu usar só dado dos textos motivadores, só a informação que tá lá, vai ser 120. Mas olha aqui, se um dos teus repertórios for pertinente, citação de filósofo, contexto histórico, livro de literatura, filme e série, se ele for pertinente e o principal, o uso é produtivo. O que é o uso produtivo? Bem conectado à introdução, bem conectado ao argumento, bem conectado ao argumento. Aí tu vai pro nível 5, que é 200. Se ele for pertinente, mas não for produtivo, olha aqui. Não é aqui. Se ele for pertinente, mas não for produtivo, vai ser aqui, ó. Nível 4, 160. Aí isso aqui que vai ser tu? Vai ser o cara que citou um filósofo desgraçado lá, não sei do que, citou um livro de literatura que só ele conhece, fez não sei o que, recebe a prova, 160 na C2. Aí o que ele faz? Fica indignado, diz que o MEC é uma bagunça e que o Enem tá errado porque a nota de redação dele foi injusta. Vê se não é isso que acontece. É porque eu citei um filósofo aqui dinamarquês e me deram 160. Sim, mas o filósofo dinamarquês tá conectado ao teu argumento, porque senão não adianta o filósofo dinamarquês. Mas será? Tá escrito aqui, ó. Pois é, professor, mas não adianta. Então os repertórios tem que ser tudo produtivo. Olha o que tá escrito aqui. Desgraçado. Importante, ó. Vitão, aproxima esse troço. Importante, eu tô marcando em verde, ó. Eu vou ler. A exceção do repertório desenvolvido a partir de cópia, bababá. O que importa é a partir desses dois tracinhos verdes, por exemplo. Uma redação que apresenta 3 repertórios. Você que escreve 3, né? Um na introdução, um no argumento e no argumento, porque tu aprendeu que tem bastante repertório. Uma redação tiver 3, baseado nos textos motivadores, nível 3, que é 120, e com um uso produtivo de repertório legitimado, um uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema, que é o nível 5, que dá 200, será avaliada no nível mais elevado, ou seja, no nível 5, 200. Se tu tiver 3 repertórios, 2 deles forem baseados nos textos motivadores, um deles for original e legitimado e bem conectado aos argumentos, tu tira 200. Não sou eu que tô falando, é a droga do material de correção. Mas será o caramba? Coisa não tem. Lauro vai ter um treco até o final da live. Eu vou ter. Professor, o senhor está dizendo então que com um repertório já dá para tirar 200? Dá, mas para que você vai arriscar? Bota mais, bota pelo menos um repertório na introdução e um no primeiro argumento, já fica legal. Se sobrar espaço, bota mais um no segundo argumento, mas saiba que para tirar 200, tá escrito ali que tu precisa de um. Então não sou eu que estou dizendo. Para você organizar e ter um bom repertório, é só isso que eu quero prometer que você faça. Então assim, ó, vamos parar, eu quero alunos meus respirando. E na hora da prova, parando de se preocupar com bobagem. Um arroz com feijão bem feito, bem feitinho, arroz com feijão da mãe. Eu tô aqui morando em Florianópolis, no Natal e no Ano Novo eu vou para Santa Maria comer o arroz e feijão da mãe, minha mãe que assiste todas as lives, por sinal. Mãe coruja. Manda um beijo pra minha mãe aí, vocês. Beijo, mãe do Lauro. Manda todo mundo aí. O pai tá vendo também, manda beijo pro pai. Beijo, mãe e pai do Lauro. Manda pra eles no chat que eles estão vendo. Eu vou lá comer o arroz e feijão da mãe. Eu tô malhando pra emagrecer. Uns já falaram que eu tô magrinho, pode botar que o meu ego gosta, porque eu vou engordar tudo de novo comendo as comidas da mãe. Arroz com feijão bem feito é melhor que qualquer comida chique que você come em restaurante. Vai lá e faz, início da aula, o melhor que você pode com as condições que você tem. Não fica atucanado se você não conseguir citar um troço extraordinário, porque não é isso que importa, cara. Lauro, tá, eu tô mais calmo.
mas ainda tem 10 minutos de live. O que a gente vai fazer nesses 10 minutos? Melhorar a sua argumentação. Lauro, a minha argumentação é muito ruim, não dá tempo. Professor, eu tenho umas dúvidas sobre a proposta de intervenção que falaram que mudou. É hoje a aula de proposta de intervenção? Como é que é o nome da aula de amanhã? Gramática e proposta de intervenção. Lá nós vamos falar sobre a proposta de intervenção. Eu não te falei que as aulas são planejadas? Que nem o teu projeto de texto? Assim como tu não pode acrescentar ideias no teu texto, eu não posso acrescentar coisa na aula, porque tá organizada dentro do tempo. Porque eu planejei esta aula para ser a melhor aula que eu posso fazer com as condições que eu tenho, até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E eu vou ajudar a tua argumentação em 10 minutos. Em 10 minutos tu vai melhorar. Se a Terra fosse plana, os gatos já teriam jogado tudo fora. Quem tem gato sabe, né? Gato não pode deixar nada na mesa, que os caras já saem... Pá! Parece que ele sente o prazer, né? Ele, pá! Fazer assim, ó, e te tirar. Eu adoro gato, amo, sou apaixonado, fissurado. Isso é um argumento. Se a Terra fosse plana, os caras tinham jogado tudo fora. Mas é um argumento bom? É um argumento pertinente? Será que usar uma hipótese na redação é uma boa? Se fosse feito isso, então tal coisa? Não sei se é um argumento muito interessante. Olha esse outro argumento aqui, ó, que o Kleber Machado fez há um tempão atrás, quando estava concorrendo ao melhor do mundo, o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. O melhor. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça sou o melhor. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar concorrendo, o Kleber Machado largou a seguinte pérola na época. Eu nem sei se foi ele mesmo, né? Porque, pelo visto, é um fake aqui, pensador do século. Então, desculpa, Kleber Machado, nem deve ter sido você. Acredito que Neymar só será eleito o melhor do mundo se vencer Messi e Cristiano Ronaldo. Se quem tá concorrendo ao melhor do mundo é o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo, se ele vencer, ele vai ser o melhor. Duh! Isso não é um bom argumento. Não é um bom argumento. É que nem o cara que vai lá e diz assim, não, meu time vai jogar hoje pelo Campeonato Brasileiro, professor. Eu acredito que depois da vitória, o melhor resultado é o empate. Quê? É, melhor é se ele ganhar, mas melhor que, daí pior que a vitória, pelo menos o empate. Sim, porque o outro resultado é a derrota, né? Vai ser qual? Falar o óbvio não é argumentar. Aí você vai dizer assim, mas professor, eu não falo o óbvio na redação, a minha argumentação é consistente. Será? Será? Qual foi o seu argumento na democratização do acesso ao cinema? Você falou que o ingresso é caro, né? Você falou, né? Você falou que o ingresso é caro. O estigma associado às doenças mentais, qual foi o seu argumento? Estigma associado às doenças mentais no Brasil, qual foi o seu argumento? O seu argumento deve ter sido que as pessoas têm muito preconceito com as doenças mentais, né? Com quem tem ansiedade, quem tem depressão. As pessoas têm preconceito, chamam depressão de mimimi. Depressão não é mimimi, não. Mas não é mesmo. Ansiedade também não é mimimi. Só quem é ansioso sabe. Você botou que as pessoas têm preconceito, né? Aí você achou que tinha feito um grande argumento. Deixa eu perguntar, de 4 milhões de pessoas, quantas tu acha que pensaram nisso também? Que o ingresso é caro e que o... Professor, eu tava tão feliz, eu tô acabando a aula triste. O senhor tá destruindo meus argumentos. Não, amor, é que eu ainda tenho 8 minutos pra te ensinar a argumentar melhor. Então para tudo, que agora você vai aprender uma teoria que você nunca viu em lugar nenhum e que eu te confesso, eu tava até com medo de fazer ela nessa live. Porque eu vou apresentar essa teoria e ela vai se espalhar Brasil inteiro. Ano que vem vai estar todo mundo usando, dizendo que inventou. Você nunca ouviu falar na argumentação sobre como argumentar melhor, que é o que nós vamos fazer agora. Que os argumentos têm que ser organizados, você já sabe, né? Já sabe. O que é argumentos organizados? No desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo do texto, argumento 1. No desenvolvimento 2, argumento 2. Não é isso que nós vamos falar agora. O que nós vamos falar para encerrar essa live, e eu repito que eu estou com medo de fazer isso numa live gratuita, porque vai se espalhar, todo mundo vai querer usar essa teoria. Então você fica em silêncio. Você que está me assistindo, usa no seu texto agora e deixa para espalhar para a galera no que vem. Não vai alimentar concorrente. Com dica. Como aprofundar um argumento para que o argumento fique melhor. Quantas pessoas estão me assistindo aí e o problema na redação é só a competência 3? Vai, você que tira 960 e consegue 200 em todas, menos na 3. Quantas pessoas estão me assistindo que odeiam a competência 3 porque nunca chegam no 200 nela? Agora é para você essa aula. Você vai usar a teoria dos 2 porquês. Lima... Faz quanto tempo que eu uso essa teoria? Vou botar aqui 2017, pelo menos. Lima sou eu, agora sou eu. Teoria dos 2 porquês. Lauro, o que é a teoria dos 2 porquês? A coisa mais simples do universo.
quando um aluno se dá conta de um tema de redação, exemplo, o tema da redação do Enem do ano passado, o estigma associado às doenças mentais, como é que ele bola o argumento? Ele pensa assim, por que as doenças mentais estão associadas a um estigma no Brasil? Esse é o primeiro porquê. Esse primeiro porquê, todo mundo no Brasil inteiro vai fazer. Por que existe um estigma associado às doenças mentais? O que você, que é meu aluno, vai fazer? O que você, que é a prova total? Você é a prova total. Você não é pouca bosta, não. Você é a prova total. O que você vai fazer? Além de responder o primeiro porquê, porque as pessoas têm preconceito com as doenças mentais, você vai fazer o segundo. O segundo. O pessoal tá botando ali que o problema é a C1. Quando é que nós vamos resolver o problema da C1? Amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a C1, só sobre a C1, gramática e proposta de intervenção C5. Olha pra mim e resolve da C3. Faz o segundo porquê. Pensa, por que as pessoas têm preconceito com as doenças mentais? Por que tu acha que as pessoas dizem por aí que depressão é frescura? Por que as pessoas têm um estigma, por exemplo, com a bipolaridade? A bipolaridade é uma doença séria e gravíssima no Brasil. As pessoas fazem piada com ela. Eu vou dizer pra você, não faça piada com a bipolaridade. Ai, hoje eu tô meio bipolar. Bipolar é um transtorno gravíssimo que quem tem sabe. Não é brincadeira. Tô meio bipolar porque acordei bem-humorado e mal-humorado. Não, isso também é um estigma associado às doenças mentais. Por que as pessoas têm preconceito? Por falta de informação. Você provavelmente brinca com a bipolaridade, diz que a depressão é frescura, por quê? Porque você não tem informação sobre isso. Então, olha que baita argumento, porque as pessoas não têm acesso à informação sobre essas doenças. Eu te pergunto, não é um argumento bem melhor que o primeiro? Vê se não dá vontade de sair correndo, gritando nesse estúdio, porque agora eu vou ter um argumento que ninguém me segura. Vê se não é 10 vezes melhor usar esse argumento do que o de cima. E sabe qual é o brilhantismo? 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 Automaticamente. Vê na sua cabeça fluindo. Isso é uma aula online, mas eu tenho certeza que eu entrei na tua mente. Tu não consegue pensar muito mais facilmente num repertório sociocultural para este argumento do que pro de cima? Não veio na tua cabeça muito mais fácil uma citação, um contexto histórico, alguma coisa? De quebra. Não veio na tua cabeça uma proposta de intervenção? Não é muito mais fácil montar uma proposta de intervenção para falta de acesso à informação, que é só tu montar algo relacionado a como informar melhor as pessoas? Drop mic. Quer dizer, se eu não ver o emojizinho de bug agora do cérebro, eu não sei quando é que eu vou ver, né? O teu problema era a falta de usar o segundo porquê e ninguém te explicou isso até hoje. Você tá numa live com o Lauro e nos 10 minutos finais ele teve que te explicar porque ninguém te explicou. Se você fizer isso no Enem desse ano, é por isso que eu não tô preocupado com o tema. Pode me dar o tema que quiser, porque não importa qual tema vier, se ele é livre, se ele é específico, se ele é a cara do governo, se ele não é, eu vou fazer 2 porquês. O primeiro porquê e o segundo porquê vai dar teu argumento. Automaticamente tu melhora a tua proposta e teu repertório. Vem comigo. Agora tu vai fazer comigo. Nós vamos encerrar essa aula com chave de ouro. Quando acabar essa live, tu vai sair correndo no teu quarto e tu vai dar um giro no teu quarto correndo, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Tu vai dar um giro correndo assim, ó, porque tu tá tão entusiasmado que tu não consegue conter a energia. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o primeiro porquê que todo mundo vai pensar? Todo mundo. 3 milhões de brasileiros, o que todo mundo pensou? O ingresso é caro, tem que baratear o ingresso. Aí reclama que o ingresso é caro, vai lá e compra uma pipoca de 40 pila. Porque o ingresso custa caro. Vem comigo. Teoria dos 2 porquês, segundo porquê. Por que o ingresso é caro? Agora você vai ter um argumento. É no segundo porquê que vem o argumento e não no primeiro. Por que o ingresso é caro? Porque a maioria dos cinemas fica em shopping centers. E shopping centers são sempre nos centros das cidades, num aluguel muito caro. Então o cara do cinema tem que botar um preço alto para compensar o aluguel que ele paga.
Qual vai ser a proposta de intervenção? Se o argumento for porque os cinemas ficam em shoppings, os shoppings são nos centros das cidades e por isso o custo é caro, tu vai sugerir como proposta de intervenção isenção fiscal ou redução fiscal para empresários que construírem shoppings e cinemas em regiões periféricas. Tu vai dar menos tributos, menos impostos para estimular o cara a construir um cinema lá. E com isso tu tá ajudando a população mais pobre a ter acesso ao cinema. Ah, velho! Ah, tu tá brincando comigo? Aí eu tenho que ouvir, porque essas lives de reta final nunca valem a pena. Eu não vou perder o meu tempo assistindo. Eu vou ficar fazendo as questões. Perdeu! Se você deixou pra ver essa live depois do Enem, você perdeu, porque você podia ter descoberto a roda no final da aula com a teoria dos 2 porquês. Que isso aqui vai explodir o seu texto. O corretor vai olhar e depois que ele olhar isso aqui, não tem como ele não dizer assim, essa pessoa planejou esse texto. E eu acabei de, só com isso, melhorar a nota na tua redação em no mínimo sei lá quantos pontos. Só de assistir essa 1 hora de live eu não sei quantos pontos você melhorou a sua redação. Porque é isso aqui que importa, ó. Isso aqui que vai dar o brilho no cara. Então, enquanto as pessoas estiverem lá tudo atacada, pensando se o tema vai ser livre ou não, eu quero saber se eu cumpri minha promessa do início da aula. Tu tá nervoso ainda com a possibilidade de um tema livre? Ai, será que o tema vai vir diferente? Ai, será que não sei o quê? Ou agora tu tá com vontade de sair correndo e dizendo me dá o tema que quiser, porque eu vou fazer a teoria dos 2 porquês e eu quero ver tu não me dar uma nota boa. Mudei ou não mudei a tua percepção da prova de redação? Mudei ou não mudei a tua argumentação? Numa live! Caraca! Lauro, pra encerrar, como é que eu seleciono o argumento se eu pensar assim em vários? Eu sei sobre o tema e pensei em vários. Tu vai escolher 2 argumentos que tu consiga responder os 2 porquês e vai desenvolver aquele que tu melhor tem um repertório sobre. Lauro, posso fazer um dos argumentos algo mais simples e no outro aprofundar com o segundo porquê? Pode. Se você fizer um segundo parágrafo com um argumento mais simples e o terceiro parágrafo com um mais aprofundado, você tem tudo para destruir na redação e na competência 3. Eu não tenho nenhum aluno de redação com medo da competência 3, porque ele conhece a teoria dos 2 porquês. E agora você entendeu porque eu tava com medo de passá-la para você nessa live. Fechado, galera? Nós estamos aqui para mudar a sua percepção da prova de linguagens. Isso a gente fez segunda e terça, ontem eu tive uma folga. Hoje e amanhã eu vou mudar a sua percepção da prova de redação. Você vai chegar domingo não com medo do tema. Você vai chegar domingo, vai dar 1 hora, você vai querer receber a prova logo e vai dizer pra fiscal assim, ó, tu me dá esse tema logo porque eu vou patrolar essa redação. Eu vou destruir essa redação. Eles vão tentar me dar uma nota baixa e eles não vão conseguir. De tão perfeita que vai ficar. Voltamos em breve. Preciso de uns 5 minutinhos pra me carregar e eu abro uma caixinha de perguntas com as dúvidas de redação que não foram respondidas pra você lá no meu Instagram. Beijo pra todo mundo. Espero que vocês estejam adorando essa semana. Tá vindo aí o Nelson com uma revisão de história geral que vai te ajudar na prova de humanas, a recolher repertório pra prova de redação, vai te ajudar em tudo. Vai ter questões na prova do Enem de domingo sobre a aula que o Nelson vai dar agora. Você não pode perder. Beijo pra todo mundo.